precisamos mais ficar na passação aqui para mexer no som. Os cabos estão tudo por cima da laje. Tem mais coisas para finalizar, mas para a honra e glória do Senhor, eu agradeço a você, você que tem contribuído. Tudo isso é possível porque vocês têm ajudado. A gente consegue melhorar o som. Agora tem mais um retorno aqui no altar, então a gente consegue se ouvir melhor. Então não precisa erguer tudo lá. Então tudo é para a obra do Senhor, para a melhoria do Senhor. Tudo é caro e a gente, isso é possível com a contribuição de vocês. Que Deus multiplique em nome de Jesus. Que vocês sabem, tudo é caro. Tudo para equipamento de som é caro. Por exemplo, só cabo que foi mandado fazer deu quase R$500 só de cabo. Fora a mesa que mandamos arrumar, para a honra e glória do Senhor. Mas tudo isso foi feito com o recurso que vocês abençoaram, com o que você tem abençoado, Tem muita gente aí sendo abençoada, recebendo causa na justiça, e tem abençoado a obra de Deus através da fidelidade, e com isso a gente está conseguindo investir no reino de Deus. Futuramente, agora, nos próximos sábados, eu quero montar o aquário aqui, para a bateria, terminar o isolamento, e para a honra e glória do Senhor. Deus tem abençoado o povo, e o povo tem abençoado a obra. Amém? Acharam? Mateus, capítulo de número 26, nós vamos ler o versículo de número 36. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente, glória a Deus, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltou-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos, e chegada, e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. E levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Glória a Deus. Getsemane é uma palavra que, traduzida, ela quer dizer o monte das oliveiras, lugar onde se espremia o azeite. Para quem não sabe, você já procurou a pesquisar sobre como é o processo de extração do azeite no período ao qual Jesus estava inserido, há cerca de 2000 anos atrás? O Monte das Oliveiras
era um lugar de extração de azeite. E havia estágios para a extração desse azeite. Eles colocavam ali a oliva, né? Iam colocando em sacos. E quando eles colocavam sobre uma mesa e apertavam, sem muito esforço, ali saía o azeite mais puro, aquele destinado ao templo do Senhor, a primícia do Senhor. Então, sem muito esforço, aquelas azeitonas que estavam mais maduras, elas, sem muito esforço, elas extraíam ali o seu conteúdo, o azeite, e esse era o primeiro ao Senhor, ao templo do Senhor. Quando Jesus Cristo está aqui no Getsemane, nesse primeiro estágio de extração, aonde ele está em oração profunda e angustiante, a Bíblia vai dizer que pelos seus poros, de tamanha a angústia, ele começa a expelir através dos poros da cabeça sangue. Então ali ele está dedicando aquele momento de oração. É como se fosse o primeiro estágio da extração do azeite para o Senhor. Ele está profundamente em comunhão com Deus. Observe que ele fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Olha só, mas ele fala assim: mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Em outras palavras, ele estava falando assim: ainda que eu esteja sendo obrigado, ainda que eu esteja sendo aqui moído, ainda que eu esteja com angústia, mas o meu primeiro azeite, aquele mais puro, no processo de extração, eu entrego ao Senhor. Aleluia. Quando ele fala, todavia seja feita a sua vontade, ele está fazendo como o sacerdote fazia. Ele pegava a primícia do azeite, o azeite mais puro, e levava para o serviço do templo. Observe que a lei, ela é a sombra do que ia acontecer. Todo esse trabalho de extração de azeite, ele era ali como se fosse, sabe quando você faz uma miniatura de algo? Você vê ali partes do que vai ser, mas no final, cada detalhe, você só vai descobrir quando a obra for completa. Então, o Antigo Testamento, a lei, o serviço no templo, o processo de extração, ele era como se fosse uma sombra, é como se fosse uma miniatura de algo muito grande que iria acontecer. Então, depois que eles faziam este primeiro processo, eles iam para um segundo processo, aonde eles tinham que prensar mais para extrair a segunda leva do azeite. Só para você entender, estou fazendo uma comparação, para você entender o teu processo de caminhada no Evangelho, desde o Antigo Testamento até o cumprimento em Jesus Cristo, o Novo Testamento, até o que nós vivemos hoje. No segundo processo de extração, já aquelas olivas, as mais maduras já haviam extraído o seu azeite. Então agora devia ser prensado mais. Eles pegavam como se fosse pedras e pilão, e eles tinham que massacrar mais, para que a segunda leva do azeite, que era para serviço do templo, mas agora não só ali para o Santo dos Santos, para menorar, aonde ficava ali, aonde o povo do Senhor, agora a segunda leva de azeite, ela era feita para unção.
Só que para sair dessa segunda leva, havia que ter mais pressão. Quando Jesus Cristo ele é preso no Monte das Oliveiras, ele é levado ao julgamento no templo. Os sacerdotes, os religiosos, os fariseus da época levam ele até um julgamento secreto, aonde o decreto já estava no coração deles, que eles iam julgar Cristo, ia condenar Cristo. Então Jesus Cristo ele vai até a religiosidade da época, e lá ele é espoqueteado na cara por servos, cuspidos. Eles batem na cara dele. Os religiosos o julgam, o condenam. Ali ele começa a derramar a segunda leva do azeite para a unção dentro da religiosidade da época, apanhando, sendo cuspido na cara por aqueles que era para o receber como Messias, por aqueles que era para o receber como Senhor. Saindo dali, no terceiro processo da extração do azeite, ele servia para usar nas casas, para acender as lamparinas, para o alimento. Saindo dali, daquele julgamento, Cristo ele vai entrar no terceiro processo de esmagamento. Jesus Cristo vai para ser julgado pelos romanos, pelo imperador. Roma representa o poder da época, a nação da época, o governo da época. Então Jesus Cristo agora ele entra no terceiro processo de extração de azeite, aonde ali, irmãos, se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, quem já assistiu? Levante a mão. É forte, é ou não é? Mas ali ainda não chega a ser o que Jesus Cristo realmente passou. Se aproxima muito. Mas a Bíblia fala em Isaías que ele teria a sua pele virada dos avessos. Como é isso, pastor? Tem como? Tem. Os romanos, eles eram excelentes nessa área, aonde ele de punir uma pessoa. O chicote deles, junto com chumbo, espinhos, quando eles batiam em Jesus, aquilo grudava na carne dele. E quando eles retiravam o chicote, pedaços de couro, de pele, saíam junto com aqueles azorrais. Ali, Jesus Cristo está sendo espremido pela terceira vez para extrair mais azeite para levar para as nações, porque Roma representava a nação, as nações. Só que não para por aí. Depois dele ser chicoteado, ter uma coroa de espinhos colocado sobre a sua cabeça, aonde perfurou um dos seus olhos, porque no terceiro processo da extração do azeite era colocado-se num buraco, e agora não só apenas como apoio humano, mas eram colocados pedras pesadas, e ali os homens forçavam aquelas pedras, faziam como se uma espécie de uma prensa, para que aquela oliva ela espremesse mais azeite para sair na terceira leva. Então Jesus Cristo ele foi moído diante de Roma, para que a terceira leva do azeite ela fosse espremida. Você já vai entender o que tem a ver comigo, comigo e com a tua vida. Só estou fazendo uma introdução para você entender de como era o processo. Acabou, pastor? Não.
de uma quarta leva de azeite. Quando já não tinha mais líquido, sobrava-se uma pasta, onde era espremido mais e mais peso naquela prensa, para separar a quarta leva do azeite. Quando Jesus Cristo, depois de ser moído na mão dos romanos, macetado na mão dos fariseus, dos judeus, depois de aquela oração do Getsemane, agora ele está a caminho do Calvário, aonde havia uma cruz que ele seria pregado nela. Irmãos, essa cruz, ela não tinha sido construída para Jesus. Essa cruz, ela tinha sido construída para Barrabás. Ou seja, ele não tinha as mesmas medidas que Jesus. Mas lá, quando o imperador fala assim: vocês querem Jesus ou querem Barrabás? E eles: eu quero Barrabás. O imperador, na sua mente, ele achava que Jesus Cristo seria Jesus. Mas ali, o povo, por ignorância, os religiosos da época, por sede de poder, então eles pedem Barrabás e crucificam Jesus. Então a cruz não era para ele. Essa cruz não dava nas medidas dele, porque no mundo espiritual essa cruz era para nós, todas as nações, de todas as épocas, desde a crucificação de Cristo até os dias de hoje. Quantas pessoas se passaram por essa terra, foram condenadas, e outras foram absolvidas por entregar a sua vida para Cristo. Ali o quarto processo de esmagamento, aonde saía o resíduo, a sobra de todo aquele azeite que já saía mais escurecido. Ele servia apenas para algumas funções. Ele servia ali para fazer um combustível. Você já vai entender. Pastor, na época tinha carro, não tinha não. Tinha álcool de gasolina. E servia também para fazer sabão, para limpeza, para purificação. E quando Jesus Cristo ali, ele tem o seu braço deslocado, porque a cruz não dava o tamanho dele. Então os buracos aonde tinha ali os pré-buracos para passar os pregos era maior. Então o soldado romano, no quarto processo de esmagamento de Cristo, ele então desloca o seu braço, e no quarto processo de esmagamento de Cristo, para que ele extraísse o que sobrou de azeite, ali suas mãos são pregadas, o seu pé é pregado, e então aquela cruz ela é levantada, e aquela cruz ela é colocada entre a terra e os céus. Agora eu vou para. Você entendeu como é que era o processo do azeite? Primeiro, para o quê? Para o Senhor. O segundo, para a unção, trabalhos do templo. O terceiro, já saía do templo e ia para as casas. E o quarto, para a purificação do combustível. O que isso tem a ver comigo, pastor? Na sua vida cristã, quando nós entregamos a vida para Cristo, você lembra de quando você aceitou Jesus, como é que era? Lembra ou não lembra? Você lembra quando, por motivo de força maior, quando você aceitou a Jesus, você não podia estar no culto? O quanto isso doía na alma, o quanto isso doía no coração, porque você queria estar lá. É aquele azeite mais puro. Quando você aceita Cristo, embora você chegue moído pelo mundo, embora você chegue quebrado pelo mundo, mas quando você entrega a sua vida para
Cristo, Ele te restaura ali naquele momento. E o teu primeiro amor, você dedica totalmente ao Senhor. Você quer estar fazendo mais para Cristo. Você está na sala, você está orando. Você está no banheiro, você está orando. Você está na cozinha, você está orando. Você está cantando louvores de adoração. E ali você está dando o seu primeiro azeite ao Senhor. Só que aí começa um processo de esmagamento na minha e na tua vida, porque Jesus, Ele sabe sempre que nós podemos ter mais azeite, porque não fica só no primeiro, onde você entrega tudo para o Senhor. Só que aí começa a vir o esmagamento da vida, onde Deus, Ele permite que nós passamos pelos processos no nosso ministério e na nossa família, e você com aquele sentimento: Senhor, eu quero fazer mais. Só que as lutas começam a se levantar. Aí quanto mais você coloca a mão na obra do Senhor, quanto mais você fala de Jesus para outras pessoas, você quer apresentar esse Jesus que você conheceu, mais você é espremido, mais as lutas vêm, mais a perseguição vem. Mas é porque essa segunda leva do azeite na minha e na tua vida. Você sabe para que servia a segunda leva de azeite? Além da unção dos utensílios do templo, ela servia para ungir reis e sacerdotes. Você entende o porquê nós passamos alguns processos da nossa vida, que nada se comparado àquilo que Jesus passou? Com certeza na nossa vida é mais leve, porque não é que nem é nos filmes. Jesus Cristo foi muito mais moído, Jesus Cristo foi muito mais massacrado do que nós vemos. O segundo processo na minha e na tua vida, aonde as lutas elas começam a se intensificar. Você sabe por quê? Porque o céu começa a olhar para mim e para você, e começa a olhar as potestades malignas. O inferno começa a olhar para mim e para você, e começa a olhar e dizer assim: está nascendo um rei, está nascendo um sacerdote no templo, está nascendo um evangelista, está nascendo um cristão, está nascendo um adorador, está nascendo uma geração que adora em espírito e em verdade. Então, ali, as potestades malignas, olhando para mim e para você, elas começam a moer, elas começam a perseguir. Mas quanto mais ela começa a perseguir, quanto mais ela começa a lutar contra o teu ministério, quanto mais ela começa a lutar contra a tua vida, mais azeite você começa a exalar. Aleluia! O processo de pressão, o processo de pressão na minha e na tua vida, escute, não é para resistir, não é para parar, não é para você retroceder. O processo de pressão na sua vida é porque você pode entregar mais, é porque você pode dar mais. Hoje está uma que as pessoas não podem ouvir nada que já quer desistir, não pode passar uma lutinha, uma prova e já quer desistir, já quer parar no meio do caminho, sendo que isso só prova que Deus olha para mim e para você e fala assim: você pode dar mais. Aí dentro tem mais azeite, aí dentro tem um sacerdote, aí dentro tem um preparado. Pastor, mas eu olho para a minha vida e eu não consigo me encaixar. Ei, não é para você se encaixar em nada. Deixa que no momento certo Deus vai te encaixar no lugar certo e vai te usar de uma forma extraordinária nessa terra. Ei, Deus só permite você ser pressionado porque Ele sabe que você tem mais azeite para dar. Ele só permite você ser pressionado porque Ele
Por isso nós passamos os processos da prensa, porque é necessário para a nossa vida espiritual, é necessário para o nosso relacionamento com Deus. Jesus Cristo, Ele entendeu cada processo que Ele passou, e nós precisamos olhar para a nossa vida e entender cada processo na nossa vida. O terceiro processo, já saía do templo, aleluia, já saía da casa de Deus, e agora ele ia para os lares. Agora não era mais dentro do templo, para a unção de adoradores, para a unção de sacerdotes, para a unção de reis. Agora no terceiro processo, o azeite, ele já ia para dentro da casa, para servir dentro da casa. Aleluia, você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você está vendo porque às vezes nós somos esmagados mais, pressionados ainda mais, porque não vai ficar só na minha e na tua vida. Deus, Ele te prensa mais, para que você leve azeite para a tua casa, para que você leve azeite para a tua família, para que você leve azeite para as pessoas que você conhece, para que você leve azeite para o teu trabalho, para que você extraia azeite aonde você pisar a planta do seu pé. O terceiro processo de prensa ia para os lares, para a iluminação, para iluminar as casas, para as lamparinas dos lares. Lamparina produziu o que, irmãos? Diga luz. Lamparina iluminar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim, para você nessa noite? Que tudo isso que nós passamos é para que você possa iluminar a sua casa, para que você possa iluminar a sua família. Porque não tem mistério fora se não tiver primeiro o ministério dele. Não é? Que adianta sermos pastores na igreja, sermos evangelistas, sermos obreiros, missionários, sermos adoradores cristãos dentro da igreja, se nós não formos aquilo que nós somos aqui lá fora. O primeiro azeite é para a iluminação do templo, mais puro. Mas o terceiro azeite era para entrar dentro das casas. Então nós passamos por esse terceiro processo, porque Deus quer usar a tua vida para iluminar as pessoas, para levar o Evangelho de Cristo na onde você trabalha, na sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu sobrinho, para o seu avô, para o seu vizinho, para o seu cunhado, para a sua sogra, para o seu sogro. Ei, é para você iluminar, é para você exalar esse azeite na tua vida. Acontece que algumas pessoas, quando são pressionadas um pouquinho mais, quem já ouviu isso? Eu acho que foi só eu que ouvi isso, quer ver? Ai, quando eu comecei a servir e fazer mais para Jesus, parece que as coisas começaram a piorar. Só eu ouvi, né? Ninguém mais ouviu, né? Você nunca ouviu isso? Ai, parece que quanto mais eu faço, pior fica. Não está ficando pior. É Deus te esmagando mais. Porque sabe que você tem mais. Sabe que você pode suportar. Sabe que você pode vencer. Sabe que você pode iluminar a tua vida de outras pessoas através do teu testemunho. Porque outras pessoas vão olhar e falar assim: ele aguentou, ele suportou essa provação. E hoje as pessoas olham para você e falam assim: se ele aguentou, se ela aguentou, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus.
terceiro processo não se trata mais de você, não se trata mais de mim, se trata de outras pessoas que estão em trevas, esperando a luz da tua lamparina se acender, para que elas tenham um rumo, para que elas tenham uma rota, para que elas olhem para mim, para a tua vida e dizem assim: se ele e ela suportou e ainda está de pé, ainda está firme servindo a Jesus, suportando todos os processos, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero viver esse Jesus, eu quero resplandecer essa presença da minha vida. Aleluia! Aleluia! Então, saia com essa palavra no teu coração. A prensa nunca foi para te matar. A prensa nunca foi para te fazer parar. A prensa nunca foi para te fazer desistir. Mas a prensa foi para mostrar a tua capacidade de suportar. A prensa foi para te mostrar o quanto você ainda pode fazer pelo reino, o quanto azeite ainda você tem dentro de você, o quanto ainda você pode queimar por Jesus Cristo, o quanto ainda você pode queimar para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na tua vida. Aleluia! Glória! Oh Deus, aleluia, glória. Porque o Evangelho, irmãos, não se limita aqui dentro. Não adianta você acender a sua lamparina só aqui dentro, quando você sair do portão para fora, você deixar apagar. O terceiro azeite é isso, é para você levar a luz para outros ambientes. É para você resplandecer em outros lugares. É para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam o azeite. Escute, o azeite não é o Espírito Santo. Mas nós usamos como forma de comparação. Quando você acende a luz de Cristo na sua vida, é você apresentando o Espírito Santo de Deus a outras pessoas que precisam. E as pessoas precisam ver primeiro em mim e em você. Porque você não vai carregar a sua vida, o seu local de trabalho, muitas das vezes dentro da sua casa, para pessoas que não creem. Não adianta você chegar e começar a ler este livro para ela, porque ela não vai entender nada. Mas quando ela olhar para o teu processo de transformação, para o teu processo de mudança de caráter, é como se ela estivesse lendo este livro, mas através da tua vida. Quando você suporta o processo de esmagamento, de pressão, sem murmurar, sem reclamar, sem pensar em desistir, sem pensar em parar, isso é como se você estivesse pregando para ela, através da tua vida, através do Espírito Santo que ilumina a sua vida. Você não está pregando aqui em palavras, mas você está pregando em testemunho. Então essa pessoa que não queria ler esta Bíblia começa a olhar para mim e para você e começa a ler a Bíblia através da tua vida, começa a te ler, começa a crer através do Espírito Santo que resplandece na tua vida. Quem crê que é glória a Deus? Por isso que chega, irmãos, você já deve ter ouvido essa frase de outros pregadores. Chega de leitinho. Quando a gente é criança, a gente o quê? Toma leite, não é? Só que chega um momento que a gente precisa se alimentar de algo mais sólido, de mais proteínas. Aquele pensamento de eu vou desistir, eu vou parar, é para quem está no bebendo do leitinho. A criança é assim, depende do seu pai, do seu mãe. É a hora do crente, do cristão, se levantar e começar a se alimentar de algo mais sólido. Saber que a pressão não é para te matar, a
pressão não é para te parar. A pressão não é para fazer você desistir. A pressão é porque Deus sabe que tem algo melhor para sair dentro de você. A pressão serve para que mostre aquilo que está ao lado. Olha Deus. Quanto mais você ora, mais você se entrega a Deus. É isso que acontece, irmão. Eu não tinha preparado isso. Mas quanto mais a oliva ela era espremida, o conteúdo saía de dentro ou saía de fora? Da onde? Me ajude a pegar de dentro. Aleluia. Então, quanto mais você é espremido, mais é porque o Senhor sabe que tem algo dentro de você que as pessoas precisam conhecer. E como é o nome disso? Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam conhecer o Espírito Santo de Deus, que não habita fora, mas habita dentro de você. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Sabia exaltado seja o nome do Senhor. Eu estou encerrando a nossa área. Mas vamos falar do quarto e último processo de restauração. O que sobrava. Do último processo de esmagamento, de pressão, o processo mais árduo da extração do azeite, que foi aquele momento em que Jesus Cristo está entre a terra e o céu. E ele fala: Pai, está consumado. E eu te entrego o meu espírito. O processo da extração do azeite. Eles pegavam aquele resíduo e usavam para sabão. Uma das funções é o sabão. Para lavar. Está entendendo? Quem vai entender não vai dando bola. Para lavar o quê? Para lavar o quê? Enquanto você não me ajudar a pegar, para lavar o quê? As vestes. Quando Jesus Cristo ele entrega o seu Espírito e diz: está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo: a veste manchada pelo pecado, a veste manchada pelo mundo, eu agora, através deste quarto processo, estou purificando a minha igreja. Quanto mais pressionado você é porque Jesus Cristo quer que as suas vestes sejam lavadas, mas não é pelo sabão e pó, não é pelo sabão e pé, não, é pelo sabão, sangue de Cristo. Aleluia. Quando você olha, você já ouviu, eu já vi pregadores com um rim, pregadores que passou com um câncer na garganta, pregando a palavra. Você já viu? Você já viu alguém que passou por um processo de esmagamento dessa forma? Pregando a palavra, falando do testemunho de Cristo. O quarto processo faz com que eu e você entenda que não é sobre mim e sobre você, que não é sobre aquilo que você está sentindo ou vivendo, mas sim que Deus está te preparando, Deus está te prensando, porque Ele quer as suas vestes purificadas, Ele quer as suas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, porque naquele grande dia vai ter uma mesa posta. Você já viu Jesus contando essa parábola? E todos estavam com vestes apropriadas para a ocasião, mas tinha um no meio que não estava com veste apropriada, que não estava com veste de gala, que não estava com vestes. Eu vou aqui resumir para você. Eu vou aqui destrinchar. Tinha
tinha um que não estava com as vestes limpas. E quando o dono da festa olhou e falou e viu que aquele não estava com as vestes apropriadas, não estava com as vestes lavadas, não tinha suportado o processo de pressão, ele falou assim: não faz parte da festa, tira para fora, amarra as mãos e os pés e tira para fora. Por isso que quando somos moídos, pressionados, até o último instante, como Jó foi, de ter seus filhos arrancados, seus bens, a sua esposa murmurando e reclamando do seu lado, falando: amaldiçoa esse Deus, ele morre. Seus amigos falando: você pecou contra Deus. Ele coçando a sua pele com um pedaço de telha, até que o sangue escorresse, mau hálito na sua boca. Mas contudo, nos seus lábios não achou reclamação, não achou pecado. Então, depois do quarto processo de esmagamento de Jó, de Jesus Cristo, desses grandes homens de Deus, de mim e da tua vida, de grandes homens e mulheres de Deus, é porque Deus quer branquear as suas vestes, para que você esteja vestido adequadamente, para que no dia que a tormenta soar, você seja um daqueles que seja arrebatado e levado junto ao Senhor no céu de glória, aonde a Jerusalém vai estar descendo, e o noivo vai dizendo: noiva, dizem vem, e você como noiva, com vestes de noivas, esbranquecidas pelo sangue do Cordeiro, suportado por todos os processos de prensa na vida cristã, você diz: eis aqui, Senhor, e não precisa de olhos, você está com Cristo. Aleluia! Se coloque de pé diante dessa, aqui encerra. Passou, mas tinha uma outra função do quarto processo do azeite. O Senhor falou combustível, mas na época não tinha a gasolina, diesel, combustível que era usado era para acender os fornos, para acender fornos, fogões. Sabe o que é isso? Quando nós suportamos ao ponto de extrair tudo que temos, nós tornamos um combustível para queimar por Cristo. Eu entendi. Quando nós suportamos todos os processos, nós servimos de combustível para acender o fogo, não só na minha e na tua vida, mas de outras pessoas que estão precisando ser aquecidas pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo que você passou até hoje não foi em vão, foi porque Deus olhou para mim e para você, e Ele te preparou. Você foi preparado debaixo de prensa, você foi preparado debaixo de provação, mas isso foi para Deus te ensinar a ser totalmente dependente da graça dEle, a ser completamente dependente do azeite que Ele colocou no seu interior, para que você não aquecesse somente a chama do teu coração, mas para que você aquecesse a chama do coração daqueles que estão lá fora, frio, aqueles que estão lá fora desanimados, entristecidos, e o Senhor está dizendo: eu te esmaguei, eu te pressionei, porque eu sabia que você
quarto processo. Esse é. O quarto processo. O quarto processo. Quando Jesus Cristo estava entre a terra e o céu. Escute, entre a terra e o céu. Quando Ele entrega o teu Espírito, ali rompe-se um acesso, o véu é rasgado, e aquilo que nos impedia de acessar a Cristo, aquilo que nos impedia de acessar a Cristo, o véu é rasgado, e eu e você temos o acesso. E esse mesmo acesso acontece na minha e na tua vida. Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo e suportar o processo. Por isso que eu e você passamos por o que passamos. Suportamos tudo que suportamos. Porque quando Jesus Cristo Ele suportou tudo isso, foi para que eu e você tivéssemos acesso a esse fogo do Espírito Santo. Nós tivéssemos a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Tudo que nós passamos te empurrou para chegar no dia de hoje e você ter azeite para entregar para outras pessoas, e outras pessoas queimarem por Jesus, queimarem por Cristo, porque mesmo você queimando, mesmo quando você não tem motivo nenhum para queimar, quando você não tem motivo nenhum para estar feliz, quando você não tem motivo nenhum para levantar da sua casa e vir por um culto como esse, quando você não tem motivo nenhum para ainda estar de pé, de tamanho as pressas, de tamanho as perseguição, mas elas olham para mim e para a tua vida e dizem assim: se ele suportou, se ela suportou, eu quero nesse azeite, eu quero nessa chama na minha vida. Aonde é a tua igreja? Ei, na presença desse Jesus! Tudo que você passou é porque você tem aceite para levar para uma pessoa. Feche os seus olhos. Eu vou orar. E você vai sair daqui com essa palavra no teu coração. Que Jesus Cristo Ele passou tudo aquilo para que você tivesse acesso, e para que você fosse um acesso à vida de outras pessoas. Lava sua encantarosa. Você já foi feito para desistir. Você já foi feito para parar no meio do caminho. Essa pressão da tua vida não foi para você desistir, mas foi para você crescer, para você sair mais azeite, para você queimar. Ele ficou entre a terra e o céu para te dar um acesso. Por isso que você chegou até o Jesus e Ele está de pé ainda. E Ele está dizendo: eis aqui, mesmo depois de ter suportado os anos. Lá na sua andarás. É porque Deus tinha um propósito na minha e na sua vida. E o propósito é esse: de santificação, de purificação, e de levar o combustível que outras pessoas precisam. Aleluia! Para você levar esse combustível, você tem que continuar aceso. Você tem que continuar suportando. Por isso Deus está dizendo: escute,
declare com os seus lábios, porque não adianta eu pregar e você sair daqui sem profetizar isso sobre a sua vida. Deus está procurando pessoas que vão queimar por Cristo, vão levar santificação para outras pessoas. E se tiver dois, ei, escute, um sou eu, e eis-me aqui. Se tiver dois, um sou eu.
aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, podeis participar agora, em nome de Jesus, do Senhor. eu e da pastora, para a gente estar alinhando algumas coisas, né? Vamos estar alinhando algumas coisas aqui, inclusive na obra de Deus.
conforme vai passando o tempo, a gente quer sempre dar o melhor para o Senhor e o melhor para a igreja, né? Que a igreja fique um ambiente onde a presença de Deus habite, mas que a estrutura também seja boa. Então a gente precisa alinhar. Agora a gente passou todos esses equipamentos lá para trás, vamos treinar alguém para não acontecer nessa aqui. Não fique muito alto o som, para que os vizinhos não reclamem, para que também não fique alto para vocês também. Por isso que agora não tem mais retornos aqui no altar, para que a gente consiga se ouvir também. Tudo isso a gente vai falar em reunião sobre os outros propósitos de evangelismo que nós vamos ter aqui na igreja. Então você que é obreiro, terça-feira às 20 horas, venha, né? Você está está convocado, porque o obreiro ele está sempre está disposto para falar assim: eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho mais azeite para entregar, eu tenho mais azeite, eu quero levar, né, essa chama para outras pessoas. Então, na terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui para a nossa primeira reunião de alinhamento do ano. Glória a Deus! Glória a Deus! Mais algum recado que eu esqueci? Não? Não. Então, no próximo culto, prepare o seu testemunho, para você contar. Hoje é 10 para as 10, já passamos do horário, né? Então, no próximo culto, para você estar contando o seu testemunho. Eu sei que tem muitas pessoas para contar o testemunho aqui. No próximo culto, a gente dá a oportunidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos suas mãos na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce rica comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém.